o mistério de tua glória. Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é! Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é! Maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Paz, irmãos. Glória a Deus. Vamos continuar? Bem, nós paramos aí na proeminência de Cristo, né, declarada. A cruz não é derrota, mas entronização. Cristo é exaltado como Senhor de vivos e mortos. Então, Cristo é o Senhor de vivos e mortos. Não precisa dar uma explicação muito profunda, mas isso quer dizer o seguinte: todos os seres em Cristo, desde que Deus fez o homem, ele estava ou esperando em Cristo ou agora está em Cristo. Então todos que estiverem em Cristo, ou na fé futura da vida, né, do Salvador, e nós agora, depois da cruz, estamos diante de Deus, os vivos e os mortos. Então só tem dois grupos, né? O que se viram a Deus, os que amaram a Deus, os que creem em Deus. E os outros? Os outros são os que creem em qualquer coisa, fazem toda coisa. E se os irmãos observarem a vida hoje, o pecado cresce assustadoramente. Se os irmãos não sabem, pessoal, um detalhezinho sobre o pecado.
Pecado é pecado, qualquer pecado é pecado, mas tem alguns pecados que são maiores. Por exemplo, em 2010, o Brasil tinha 4 milhões de homossexuais e lésbicas, homoafetivos. 2010. Nós estamos em 2015. 30% da população brasileira é hoje comprovadamente homossexuais e lésbicas. Ou seja, mais do triplo da vez passada. Então, em 15 anos, eles se tornaram 30%. Hoje o Brasil tem 27 milhões dessas pessoas, que já são ensinadas a ser isso desde pequeno. Por que eu estou falando disso? Porque o pecado é muito sério. Ninguém nasce gay. Você nasce uma pessoa normal. A transformação, ela é inoculada, ou por alguém, ou por ensinada. Ninguém nasce. Isso está provado geneticamente, que toda pessoa, ela tem apenas 33% do pai e mãe. E isso não coloca ela em nenhuma dessas circunstâncias. Então ninguém nasce. Ela se torna. Aí é diferente. Me tornei porque eu fui ensinado a isso, ou porque eu quis. É simples assim. Síntese. A cruz não foi um acidente histórico, mas o ato central do plano eterno de Deus. É difícil, né? Hoje a cruz é exaltada aí, em todos os grupos aí, mas da forma errada. A cruz significa humilhação, renúncia ao pecado e presença de Deus em nossa vida. Por isso que para nós ela é o poder de Deus. Para nós ela é a transformação. Porque a cruz é loucura para os que perecem. Paulo deixa bem claro isso. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Perecem são aqueles todos que morrem sem Jesus. Não importa quantos já morreram ou vão morrer ainda. Morreu sem Jesus? Já é. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Pela cruz você vai. Então nesse segundo momento nós vamos observar um pouquinho o que a cruz nos oferece. No primeiro momento a gente falou das realizações universais. Então universalmente a cruz vence a morte, a cruz acaba com o problema do pecado, a cruz é redenção efetuada, a cruz é reconciliação com Deus, a igreja é formada na cruz, as coisas celestes são purificadas e a proeminência de Cristo é declarada. Cristo é o único Senhor nos céus e na terra. Não tem ninguém que possa ser. A Bíblia diz que Deus deu a Jesus o poder de julgar todas as coisas. Eu disse aqui uma coisa que você precisa pensar depois, tem que estudar um pouquinho mais. Quando você está lendo Gênesis capítulo 18, Gênesis o capítulo 18, lá ele vai falar que é o capítulo de Abraão. Lá ele vai falar, no versículo 25, ele vai dizer assim: não faria justiça o juiz de toda a terra. É só para provar que não era um anjo que estava ali com Abraão, porque nenhum anjo é juiz de toda a terra. O único juiz de toda a terra é Jesus. Então a gente precisa entender isso, né? Cuidado com as heresias, com esse pessoal muito bonzinho aí, mas se a Bíblia um crente fiel, antes de eu falar da cruz, eu acho que um crente fiel tem que crer na Bíblia, como está escrito. Eu vou abrir aqui e vou ler para você. Eu queria que você abrisse aí nesse comigo, para você guardar isso aí na sua mente. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, eu vou ler 2 versículos. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, eu vou ler o versículo 20 e o 21. Acompanhe comigo aí. A Bíblia diz assim: saibam antes de tudo que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular, pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. Ou seja, a Bíblia não tem erros. Quando Moisés escreveu, era uma parceria divina-humana. O Espírito Santo e Moisés, o Espírito Santo e Josué, o Espírito Santo e o escritor de Juízes, Espírito Santo e o Salmo, Espírito Santo e Isaías, Espírito Santo e Paulo, Então nenhum homem. E essa unção foi única
e exclusivamente para os autores da Bíblia. Você não vai ver nenhum livro antigo, livro lá da época de Flávio José, livro lá fazendo o mesmo que a Bíblia faz. A Bíblia é o único livro que passa por todas as partes do planeta e ela continua sendo a palavra de Deus que salva, que cura, que batiza com o Espírito Santo e que leva para o céu. Só a Bíblia. Lembre disso. Cuidado com os intelectuais, com o modernismo que joga a Bíblia para o canto. E uma coisa eu garanto para você: a IA não vai levar você para o céu, mas a Bíblia vai. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? A IA pode te levar para o inferno, mas a Bíblia não. A Bíblia vai te levar para estar na glória com o Senhor para sempre. O que a cruz nos oferece? É uma aplicação prática da obra de Cristo na vida do crente, né? Agora eu tenho que pegar o que a Bíblia ensinou e jogar na minha vida. Então, oferece paz. Vem aí Colossenses 1:30. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 30. Não tem 30? Então quem digitou esse negócio aqui? Mas só até o 29. Então é 3. Deixa eu conferir aqui. Esse é o versículo 3. É o versículo 3. 1:3 em Colossenses. Damos graças a Deus Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Não. Eu garanto que eu vou mandar para o irmão, mas eu vou ficar devendo, porque eu não vou achar aqui agora e a gente vai perder tempo. Alguém achou aí algum versículo que fala da paz? 1:20. Ah. Vocês primeiro, versículo 20. E havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. Obrigado, irmão. Deus te abençoe. A Bíblia diz que quem dá um copo d'água ao profeta ganha galardão de profeta. Quem ajuda assim, eu não sei não, mas deve ganhar alguma coisa, tá? Deus vai te abençoar aí, muito. Né? Olha só. E havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Então a paz, ela não é projeto político. A paz não é país, a paz é pela cruz. Por meio dele reconciliar-se consigo mesmo. Todas as coisas, olha a profundidade disso. Todas as coisas. Tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. Tudo pela cruz. Então a cruz oferece paz. A hostilidade entre Deus e o homem é removida. Porque Deus olha para você e Deus não vê Germano, Deus não vê João, Deus não vê Marcos, Deus vê Jesus. Você é de Jesus. A cruz nos reconcilia, trazendo paz completa. Aí eu tenho paz em casa, eu tenho paz na igreja, eu tenho paz no trabalho. Uma pessoa sem paz, isso prova que ele precisa da cruz de Cristo. Então a cruz oferece paz. Não é paz porque tem dinheiro. Eu falaria aqui alguma coisa, mas eu quero lembrar vocês um pequeno detalhe. Qual é o meu herói da Bíblia? Davi? Salomão? Moisés? Não, nenhum deles. O meu herói é Lázaro. Lázaro não tinha dinheiro,
Lázaro não tinha roupa, Lázaro não tinha ferida, não tinha quem cuidasse das feridas, mas Lázaro tinha Jesus na vida dele. Aquele texto não é uma parábola, é uma narrativa. Não que a parábola não seja verdade, mas é uma narrativa de Jesus. E havia, do verbo haver, havia um homem rico, cheio de dinheiro. E havia um mendigo chamado Lázaro. Por que não é parábola? A Bíblia tem 42 parábolas, nenhuma tem nome próprio. Chamado Lázaro. E ele mendigava na porta do rico. Os cães vinham lamber as feridas. Aí a Bíblia diz: morreu o mendigo. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos. Oh, glória! Você entende isso? Morreu o rico e foi sepultado. Não teve anjo no enterro do rico. Deve ter tido carpineiras, deve ter tido muito caixão de luxo, deve ter tido muita coisa boa, mas Deus não estava lá. E Deus permitiu que aquele rico visse onde Lázaro estava. E ele disse: pai Abraão, opa! Isso mostra a você que ele conhecia Abraão, só não obedecia. Quanta gente conhece Deus, mas não obedece? Manda Lázaro. Ele conhecia Lázaro, só que nunca se interessou em Lázaro. Agora ele quer que Lázaro ajude ele. Não dá não, velho. Não dá não. Não dá não. Agora tu quer apoio? Tem mais não, filho. Aí Jesus disse: quem está lá não vem para cá, e quem está aqui não vai para lá. O teu lado é aí, e o lado daqui é aqui. Aí o infeliz quer virar evangelista. Deixa então eu ir lá em casa dizer a meus irmãos que aqui é bravo, aqui é quente, aqui é difícil. Ele disse: não, filho, não é assim que banda toca não. Sabe de uma coisa? Os teus irmãos têm Moisés. Olha Moisés aqui, ó. Olha para aqui, ó. Moisés está aqui, ó. Os profetas estão aqui. Ouçam o que está aqui. Se não ouvir o que está aqui, é inferno, graças a Deus. Acabou. Vocês estão entendendo ou não? Amém? 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 Com Deus não tem jeitinho. Ou é ou não é. Conhecia Lázaro, conhecia a Bíblia, mas era rico, orgulhoso, pedante. Hoje tem gente que é pedante e nem é rico, né? Mas é pedante assim mesmo. Vigia com isso. Então a cruz nos oferece paz. Se a cruz estiver na sua vida, você vai deitar tranquilo. Não vai ter medo da morte. Nem me preocupe com ela. A hora que ela chegar é bênção. Todo rico tem medo de morrer. Todas as pessoas que não conhecem a Bíblia têm medo de morrer. E a gente da igreja ajuda, né? Outro dia eu fui na casa de uma pessoa, não me entenda mal, eu sou direto, eu gosto de falar direto. Aí cheguei lá, está lá um senhorzinho, todo colidinho, 95 anos. Aí chama a moça: pastor, o senhor veio aqui orar para Jesus curar meu pai? Eu disse: não, irmão, eu vim orar para Jesus levar ele para o céu. Ué, pastor, ele é melhor estar no céu do que está dando esse trabalho que ele está dando para você aí, cara. E ele não vai melhorar com a minha oração. Então a minha oração é dizer: Jesus, leva teu filho para descansar com o Senhor na glória. Gostaram não, ficaram chateados, velho. Vai fazer o quê? A verdade é essa. O que a Bíblia diz para mim e você? A duração da nossa vida é de 70 anos. Até aí na paz. Passou daí é o quê? Não para de crescer. Alguns, com a sua robustez, chegam a 80. Eu fui na casa de uma família, aí tinha lá uma senhora. Ó, pastor, a minha mãe já tem 101 anos. Aí eu fui lá, cheguei lá, tá aquela senhora em cima da cama. Eu falei: quanto tempo tua mãe está nesse estado? Ah, desde os 90, 11 anos já. Eu falei: gente, pelo amor de Deus. E vocês querem o quê? Que Jesus cura ela? Vocês estão contra a palavra. Deixa Jesus levar essa mulher para descansar na glória, adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Irmãos, a gente não pode ter medo da morte, porque a morte é uma bênção.
Eu vou estar com Cristo, é isso que a gente pede a vida inteira. Aí quem vai cuidar do meu filho? Deus vai cuidar. Deus não cuidou de você até agora? Deus vai cuidar. Não se preocupe com o filho e com o neto. Não se preocupe com ninguém. Se preocupe se Jesus voltar agora e os anjos tocarem e dizer Maranata. Você vai dizer glória, vem Senhor Jesus. Ou será que você vai dizer assim, poxa Jesus, levei 10 anos para fazer minha casa, agora que ela está bonitinha, a casa daqui não precisa dela não. Deus tem uma casa linda para você lá, adorar o Senhor na beleza da sua santidade. A gente está muito preso às coisas da terra. A cruz oferece propiciação. 1 João 2,2. Lê aí. Me ajuda. E ele é a propiciação pelo nosso pecado. E não somente pelo nosso, mas também pelo de todo o mundo. Propiciação. A palavra propiciação quer dizer, Ele é que nos livra do pecado. Então foi a morte de Cristo na cruz que ofereceu propiciação. E nós somos libertos desde que encontramos Jesus. E a ira justa de Deus é satisfeita em Cristo. Porque Deus não está vendo Germano, Deus não está vendo João, Deus não está vendo Márcia, Deus está vendo Jesus na sua vida. A minha vida e a sua vida tem que estar escondida em Cristo Jesus. Isso é propiciação. As pessoas estão vendo Jesus em você. Porque tem uns crentes hoje que o Jesus deles é meio ruim, né, pastor? Um Jesus brabo, um Jesus que não perdoa, um Jesus que não ama. Que Jesus é esse? O Jesus da cruz, ele ama, ele perdoa. Quando ele foi conversar com Judas, ele sabia, mas ele disse, Judas, filho, senta aqui. Bota a mão aqui comigo no prato. Judas não ceou, Judas participou da Páscoa. Aí ele pegou um pedaço de carneiro molhado na ave margosa e comeu com Jesus. A Bíblia diz que quando Judas sentou com Jesus, Satanás estava influenciando ele. E quando Judas comeu o pedaço de cordeiro assado, a Bíblia diz que entrou nele Satanás. Aí Judas foi possesso. Jesus disse que você tem que fazer e faz depressa. Ele levanta e vai prender Jesus. Mas o que a Bíblia traz para nós na cruz é a propiciação de você ter a imagem de Cristo Jesus, transformado, livre de pecado, uma pessoa amorosa, uma pessoa que é uma mãe, um pai, um crente, um amigo, né? Uma pessoa que qualquer hora que disser estou aqui, agora a gente tem que dizer a verdade para os outros. Porque tem gente que é muito abusada, tem gente que é muito interesseira, tem gente que para ele vem a nós, não vai para vir a nós, tem que ir para o outro também, irmão. Então, eu preciso entender certas coisas. Se você está em Cristo, quando Cristo estava lá, tudo estava... Mas Jesus dizia sempre a verdade. Jesus nunca brincou com a verdade, porque ele é o quê? Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então preste atenção comigo. A verdade não é um conceito filosófico, não é um conceito sociológico. A verdade não é uma instrução religiosa. A verdade é uma pessoa. Ele diz, eu sou a verdade. É Jesus, ele é uma pessoa. Então uma pessoa ama, uma pessoa chora, uma pessoa se alegra. A ira justa de Deus é satisfeita em Cristo. Então Deus está olhando você. A gente fala muito de amor, só que a gente esquece que a Bíblia fala da ira também. E a ira de Deus é maior do que as outras coisas da Bíblia. A Bíblia fala muito da ira de Deus. Vamos dar um exemplo para vocês? Bota aí para vocês lerem para mim aí 3 versículos. Primeiro, João 3,16. Coloca aí. O que está escrito? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vocês entenderam isso aí? Ah, os mimizentos, pega isso aí. Ah, coitado dele. Mas Deus ama ele daquele jeito negativo, não é isso que João está
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todos aqueles que nele crê. Então o cara que está atolado no pecado, ele crê em Jesus? Então não é para ele isso aí. Isso aí é para nós, é para a igreja. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então João 3,16 não é para o pecador que está matando, não é para o cara que está lá liderando uma gangue, cheio de arma, matando de noite, o cara que está roubando, o cara que está adulterando, o cara que está se prostituindo, o cara que está virando homossexual. Isso aí não é para eles. Isso aí é para a igreja de Jesus Cristo. Bota aí o versículo 18 do mesmo capítulo, é o mesmo autor, o mesmo João, é o mesmo evangelho. Lê o que está escrito aí. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Você entendeu? João está dizendo que quem não crê em Jesus já está condenado vivo. Ele não precisa morrer para ser condenado. Quem nele crê não será condenado, mas quem não crê já está condenado. É isso que está escrito aí. Você está entendendo que é o mesmo evangelho? Que é a mesma graça? Então está dizendo o seguinte: você não quer Jesus não? O problema é teu, filho. Jesus podia ter salvado Judas? Podia, mas a salvação não é de mim para você, nem de Jesus para você, é de você para a cruz. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. E Deus vai ter misericórdia de você. Quando você parar o pecado, parar o ódio, parar a mágoa, parar o ressentimento e deixar Jesus entrar na sua vida. Então, o ímpio, ele não precisa morrer para ser condenado, ele já está. Então, quando ele morre, acabou. É aquilo mesmo. Bota o versículo 36 do mesmo capítulo, do mesmo autor. Leia a Bíblia como ela é, não do jeito que eu quero. Pode ler. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Aleluia. Você entendeu isso aí? A ira de Deus, a Bíblia fala mais da ira do que do amor. Mas os mimizentos pegou só o João 3,16. Porque Deus amou, da vida aquele cara está lá na droga, no fim da vida. Quantas vezes você já pregou para ele? E ele precisa sair daquilo ali, crer em Jesus, mudar de vida, porque a hora que ele crê, o Espírito Santo de Deus fará uma obra na sua vida. Mas não adianta vir na igreja pedir comida, pedir oração e não quer nada com Jesus. Pense bem nisso. Então a gente precisa pregar para as pessoas a verdade. Meu filho, dessa vida aí tu vai para o inferno, graças a Deus. Larga esse troço aí. Então ele vai largar. Agora a gente fica com peninha. Tadinho dele. Por que ele é tadinho? Não, ele tem a mesma consciência que você tem, a mesma vida que você tem, o mesmo passo que você tem. Só que ele disse: Jesus, tchau. Eu quero cachaça. Ele quer cachaça. Cachaça para ele. A gente precisa entender a verdade da palavra. Jesus está aqui para salvar quem quer ser salvo. A Bíblia é clara: arrependei-vos e credes no Senhor Jesus. A primeira coisa de um homem é arrepender, de uma mulher é arrepender. Não é a mesmíssima coisa toda a vida. Não. Aí a gente às vezes patrocina esse tipo de erro, né? Então João 3,16 é para a igreja. Não é para o mundo, não. O mundo vai ter que aceitar Jesus como seu Salvador. A cruz oferece redenção. 1 Pedro 18. Leia aí. Pode ler. Sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. Mas da vossa maneira, tua maneira de viver, recebida por tradição dos vossos pais, sabendo
que não foi com coisas perecíveis, não foi ouro nem prata que comprou a tua salvação. A Bíblia diz que você é redimido, que você tem redenção pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. É a única coisa que purifica pecado. Não é reza, não é semana disso, não é juízo, não sei de quê. Não, nada disso vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é você crer que você é resgatado pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. É isso que a Bíblia oferece para nós. É isso que Jesus ofereceu. Deus trabalhou tanto para que Cristo viesse para a cruz. Pastor, o senhor tem quantos filhos? 3. O senhor daria um para morrer por mim, pastor? O senhor não é pastor? O senhor não me ama, não, pastor? Vocês entenderam agora? Ele não dá o filho dele para morrer por mim. Ele está certo, porque o filho dele também não vai me salvar em nada. Mas Deus, e ele tem 3. Deus só tinha um e deu para morrer por você, João. Por você, Antônio, por você, Maria, por você, Carlos, por mim, Germano. Jesus foi para a cruz para que você não tivesse que ir para o inferno. É isso que você tem que entender. A cruz que oferece a redenção. Somos resgatados da nossa vã maneira de viver. E preço pago foi o sangue de Jesus na cruz de Calvário. Jesus não é brincadeira. Jesus não é para ser vendido nas igrejas como ele é vendido por aí. Jesus é a única chance. E aqueles que estão em Jesus, dê glória a Deus. Não foi a sua vã maneira de viver, mas a sua vida de fé em Cristo Jesus. A sua mudança, a mudança de vida. Deus não trabalha com pessoas falsas. Deus trabalha com aqueles que se arrependeram. Então aquele que mentia não mente mais. Aquele que enganava não engana mais. Ou talvez a gente não leu ainda, né? Dá para colocar aí 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10? Eu quero que a igreja leia esse versículo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Coloca aí, gente. Pode ler. Não sabeis que os injustos não vão entrar no reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores entrarão no reino de Deus. Aleluia. Quem diz glória a Deus? O que Paulo disse? Que toda essa rapaziada aí vai para onde? Para o inferno. Não vai para o céu. Pense nisso, isso é sério. Coloca Apocalipse 22, 15. Leia bem alto. Mas ficarão de fora os estranhos, os feiticeiros, os fornicadores, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Você não precisa mentir, basta amar o mentiroso. Ficarão de fora os cães. Você está achando que Deus está preocupado com o cachorro? Quem são os cães que ele está dizendo aí? Falsos pastores. Falsos pastores. Coloca Isaías 56, 11. Lê aí. Foi eu que escrevi, não. Está lá. Aleluia. Glória a Deus. Assim, Pode ler. dizem para mim que teremos bebida forte. Eu estou Isaías 56, 10 e 11. 56, 11. 10 e 11, 2. É os dois? Lê os dois então. Isso.
Vocês ouviram? Lá no Apocalipse, a primeira classe de homens que vão para o inferno é os pastores. Depois os outros, falsos pastores, só pensam em ganância, 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 ganância. Igrejas ricas, milionárias, compram o que quiser. Mas Jesus disse: você é pobre, miserável, desgraçado e nu. Porque a glória de Deus não é ouro, não é prata, é vida santa, pessoas transformadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia! Amém, irmãos? Deus não está esquecendo dos falsos, não. Isso aí está lá no Evangelho de Mateus, está lá na carta de Paulo, em tudo que é lugar. Então, a redenção que nos faz resgatado da nossa vã maneira de viver. Não é aquela pessoa que vai na igreja todo dia e nunca muda de vida. Continua a mesma coisa. Mas Deus te conhece. Deus conhece o teu deitar, o teu levantar. Antes que alguém fale, Deus já sabe da sua vida. O Espírito Santo tem que estar conosco, irmãos. Eu tenho que ler a Bíblia e chorar da minha maldade e ser transformado pelo poder de Deus. E só Deus pode fazer isso. O que a cruz nos oferece? Purificação. Purificação. João 29. A purificação é mais do que perdão. A cruz limpa a consciência. Coloca aí. Olha que coisa linda aí. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que tira o pecado do mundo. Limpa a consciência. Irmãos, a nossa consciência é um árbitro, é um juiz. Você está dizendo para o outro: ai, não, mas o Espírito Santo está dizendo. Não é isso que eu falei, não. Isso é mentira. E você sabe. Então você engana alguns por algum tempo. Você engana muitos por muito tempo. Mas você não engana a todos e todo o tempo. Um dia a casa cai. E outra coisa, você não engana nunca, nem a você mesmo e nem a Deus. Não, você não engana. Você sabe que aquilo que você está fazendo, né? Quantas vezes os caras apresentam, né? A gente chega na casa do camarada, eu visito bastante. Aí eu olho para a cara daquela mulher triste. Não está assim igual você, Alex, ali não. Toda triste, que aquele marido é o cão espanmanga. Graças a Deus que aqui não tem nenhum marido assim, né, pastor? Ô, glória! Aquele marido é terrível, perverso. Irmãos, eu fui testemunho ocular de um fato. Eu vou dizer aqui agora, dá tempo. Eu trabalhei em Campinas na idade. 3 anos com o pastor Antônio Gilberto. E lá tinha um camarada que era pastor também. E como eu não tinha carro, eu ia para a casa dele, ele me levava para lá e trazia de volta. E um dia, não sei por que cargas d'água, alguém quis saber, ele quer me lembrar. Eu entrei na casa dele antes de sair. Ele era coronel do exército. Ele tinha mulher e um filho, uma filha. A geladeira tinha um cadeado. Ele deixava um pouquinho de arroz para a esposa, um pouquinho de arroz para a filha, um bife para cada uma, e ia embora para o serviço. No carro daquele homem tinha um livro caixa, aquele livro preto, que usa na tesouraria, pastor. Entrada e débito, não sei o quê. Se ele botasse gasolina, ele pegava a nota, grampeava ali, anotava que baixou aquele valor na conta dele. Aquele ali, sendo pastor, presidente, general, ele vai para o inferno, graças a Deus. Porque Deus não trabalha com pessoas assim, ó, cheias de mão de vaca e usurpando. Que eu, me perdoe aí, eu não vou dizer agora, verdade, mas eu não teria vida com esse camarada, não, tá doido? Comer comida separada, isso aqui você come, isso aqui não. Você só pode comer um pedaço do bife, não pode comer 2 não. Que isso, irmãos? Eu não sou militar, me perdoe os militares, mas o meu general do exército entra um pouco assim, pastor? Então, irmãos, o Sovina, a Bíblia diz, os avarentos. O cara não lê a Bíblia, porque se não lê a Bíblia, o avarento vai para o inferno. Jesus, meu dinheiro é de todo mundo, está distribuído aí, eu quero ir para a glória, adorar o Senhor, dizer glória, 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 glória. A cruz vai fazer isso na nossa vida. Purificação.
purificação. A gente trabalha com aconselhamento e uma das coisas mais difíceis que existe são pessoas confessar erros que cometeram lá atrás. Mas a consciência está pesada, está doendo. Ele não consegue enxergar o Espírito Santo e nem ser liberto, porque ele precisa confessar. Quando você confessa, o Espírito Santo limpa. Ah, maravilha, você vê o céu, da glória a Deus, glorifique o Senhor, porque a cruz que oferece purificação. Aleluia. Só a cruz tem isso, mais ninguém. A cruz que oferece comunhão. Efésios 2,13. Aproximados de Deus e unidos uns aos outros. A cruz derruba os muros de separação. Comunhão é aquilo que eu fiz com o pastor aqui, ó. Que eu apertei a mão dele e olhei dentro do olho. Se você não pode olhar dentro do olho do outro, tem alguma coisa errada. Você precisa resolver isso antes de Jesus voltar. Ou antes de você morrer. Porque Jesus pode demorar muito ainda e você morrer antes. Então, a comunhão é koinonia, uma palavra grega. Koinonia, que significa departamento de amizade. Eu não posso ser crente na igreja e só eu sou o dono de tudo. Quer dizer, todo mundo tem que pensar igual a mim. Não, eu tenho que respeitar os irmãos, amar os irmãos, dividir com os irmãos as coisas do dia a dia. É isso que eu e você temos que entender. Não é? Vamos lá. A cruz oferece resgate. Resgate, só um texto, Marcos 10, 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Oh, glória! Jesus disse assim, no Evangelho de João disse assim: e aqueles que me seguem também me sirvam. Seguir a Jesus é servir a Jesus. Aqui ele está dizendo que ele deu a vida dele. Ele deu a vida dele em resgate por muitos. Ele se entregou. Jesus entregou sua vida em resgate por muitos. Jesus morreu por causa de Germano. Jesus morreu por causa de você. Jesus morreu por causa de você. Então cada um de nós que estamos aqui produzimos com o nosso pecado a morte de Jesus. E Jesus nos resgatou. Agora nós somos novas criaturas. Então, irmão, tem mágoa em casa, problema de família, perdoa, 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 perdoa. Porque se você morrer com o coração cheio de mágoa, você não vai para o céu. Pensa nisso. Nada nessa terra é maior do que o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. A cruz oferece essa coisa gloriosa, gostosa de um resgate. Satanás quer isso, que você fica com raiva, fica zangado. Aquela coisa que aconteceu há 10 anos atrás. Mas toda hora eu jogo na cara. Toda hora eu... Você lembra? Você lembra? Irmão, crente não tem isso não. Crente perdoa todas as coisas e não lembra nunca mais. Sabe por quê? Porque Jesus não lembra do que você faz, ou do que você fez, porque você está perdoado pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Se a pessoa, se Jesus fosse passar no rosto da gente porque a gente já fez errado, nenhum de nós aqui ia para o céu. Jesus não faz isso. Mas tem gente que é tinhosa, né? Na casa daquela irmã, aquela lá não vou não. E aquela fulana não gosta daquela irmã? Não, você tem que gostar da irmã não. Você tem que gostar da pessoa que Cristo libertou, que Cristo purificou, que Cristo salvou, porque você é uma delas. A Bíblia ensina até orar. Quando você for orar por alguém que não gosta de você, nunca deseje maldição. Tem muita gente que te chama de idiota, não fala essa palavra, mas ore por aquela pessoa para ela ser abençoada. Ore por aquela pessoa para ela ser transformada, para ela ser nova criatura. Então a cruz oferece resgate. Ele pagou o preço que não poderíamos pagar.
Nenhum de nós poderia pagar esse preço, mas Jesus pagou. Jesus disse: Germano, eu vou pagar a tua dívida lá na cruz do Calvário. Ô Márcio, eu vou pagar a tua dívida. Ô Antônio, eu vou pagar a tua dívida. Ô Sebastião, eu vou pagar a tua dívida. E Jesus pagou e disse: Pai, eles estão livres para adorar o Senhor na beleza da sua santidade. A cruz oferece resgate. A cruz oferece libertação. Libertação. Né? João 8, 32 a 36. Leia aí, por favor. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles somos descendentes de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres. Respondeu-lhe Jesus: em verdade, vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Aleluia. Verdadeiramente sereis Livres. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, né? Depois o Filho vos libertar. Bota o versículo 56 aí, irmão, capítulo 8 de João. 56. Abraão, nosso pai, exultou por ver o teu dia, e viu e alegrou-se. Aleluia. Abraão, vosso pai, ele viu o meu dia e ficou feliz. O judeu pirou a cabeça. Como é que Abraão viu você tudo feliz, 50 anos? Abraão já morreu. Mas Jesus estava lá com Abraão, na casa de Abraão, quando ele disse: Sara, tua mulher vai engravidar. Que é isso? Sara vai engravidar. Sara tem 90 anos, não menstrua mais. Como é que ela vai engravidar? Eu vou restaurar o útero de Sara, vou fazer ela uma garota de 18, vou restaurar Abraão e eles vão ter um filho maravilhoso. Glória a Deus, igreja. Abraão viu o meu dia. Jesus está dizendo aí, ó, eu estive lá e ele mudou de vida. Isso é libertação. Às vezes a gente não quer crer nisso, né? Jesus está dizendo: muda. Você precisa mudar. Você precisa amar. Você precisa deixar as coisas velhas, as coisas ruins. Porque Jesus não é apenas um personagem. Jesus é o Salvador de todos que creem nele. Agora, para crer em Jesus, eu não posso rejeitar a Bíblia. Eu não posso crer em Jesus e odiar o meu cunhado. Eu não posso crer em Jesus e ter raiva do meu vizinho, mesmo que ele não presta. Mas eu vou orar por ele. O que eu puder fazer para Jesus abençoar. Então a nossa vida é diferente, irmãos. A nossa vida é diferente. A vida de Abraão. Abraão estava lá. Abraão, quando Jesus disse assim: olha, aquelas 5 cidades lá, aquele povo lá, um povo miserável, ruim, ninguém presta. Mas eu vim agora aqui amando do Pai para acabar com aquilo lá. Abraão disse: Senhor, se tiver 50 justos, Abraão, eu vou salvar o povo. Mas Senhor, e se tiver 45, eu vou salvar. Mas Senhor, se tiver 40, eu vou fazer pelos 40. E vamos para 30, vamos para 20. Aí eu acho que Abraão pensou assim: eu acho que aquele descarado do meu sobrinho ganhou pelo menos 10. Vou parar aqui nos 10 que vai dar certo. Senhor, se tiver 10, me perdoe, é a última vez. Abraão, se tiver 10, eu vou salvar aquela cidade toda por 10 almas. 10 almas para Deus valia mais de 1 milhão. A minha Bíblia diz que um crente vale mais do que 1000 ímpios. Você já imaginou isso? Se tiver 10, eu vou salvar Sodoma, Gomorra, Admar, Zeboim e Lázaro. Os anjos foram para lá. Meus irmãos, não tinha 10, não tinha 5, não tinha. Deus tirou os 3 por misericórdia. A Bíblia diz: e eu tirei ordem lá por causa de Abraão. Abraão, meu servo, muitas vezes Deus vai dizer isso. Sabe, eu estou fazendo isso assim, não é por você não, porque você não vale nada. Eu estou fazendo pelo meu servo Davi.
Nós estamos orando e dizendo: Deus salva, Deus abençoa, mas a gente tem que falar a verdade para as pessoas. Olha, se você continuar com essa vida que você tem aí, mas Deus oferece a transformação pela Bíblia, pela morte de Cristo, pelo Espírito Santo. Mas às vezes, irmãos, os ímpios estão ganhando a gente. A gente passa a concordar com eles, ir para a festa deles. Irmãos, qualquer idolatria é pecado. Então o crente não tem idolatria. Que eu e você pense o que você está fazendo. Que Jesus vai voltar para buscar um povo seu, zeloso de boas obras. Ló foi criado com Abraão. Abraão levou Ló em desobediência, porque quando Deus deu a ordem a Abraão, ele disse: saia da sua terra e da sua parentela. Ele não tinha que levar Ló, ele não tinha que levar ninguém mais, não tinha que levar pai. Ele parou em Harã até ficar rico. E ele leva, coloca aí, irmão, Gênesis 13, para a gente terminar. Gênesis 13, deixa eu ver aqui na minha Bíblia, para mim não errar. Gênesis 13. Eu vou ler aí o versículo 8. Bota o versículo 8. Eu vou terminar, falta o quê? 10 minutinhos, né? E disse Abraão: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores, porque somos irmãos. Olha só, Ló era órfão, sobrinho de Abraão. Era para Abraão ter deixado ele lá, mas Abraão levou. Ele cresceu. Abraão deixou ele criar gado. Ele agora tinha gado igual o tio. E Abraão começou a sofrer com ele. Abraão chamou ele e disse: meu filho, a gente vem até aqui, mas aqui agora não vai dar mais não. Faz o seguinte, pega o que é teu e vai. E eu vou, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Escolhe aí. Aí ele juntou o pessoal dele, porque Abraão é o homem que representa Jesus. E Ló é o crente ruim. Crente ruim, você não precisa se preocupar com ele. Você bota a baliza, pega a bola, bota na marca do pênalti e manda ele chutar, ele chuta para fora sem goleiro. Sem goleiro, porque ele é ruim. Crente ruim não tem jeito não. Ainda bem que aqui não tem crente ruim, né, irmão? Glória a Deus. Então Abraão disse: meu filho, segue o teu caminho, para onde você for. Aí Ló escolheu ir para Sodoma. A Bíblia diz aqui, ó: os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores diante do Senhor. Por que Abraão escolheu? Por que Ló escolheu ir para lá? Porque Ló não tinha mais a espiritualidade. Ele não conseguiu ver o tio. Aí vamos lá para o versículo 14 do livro de Gênesis, no capítulo 13. Coloca aí. Isso aqui é muito forte para nós crentes. Olha lá. E disse o Senhor a Abraão, e depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos, e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente. Aleluia. Vocês só leram errado a palavra. Não é Abraão, é Abrão. Abrão é uma coisa, Abraão é outra. Abrão. Deus levantou e disse para Abrão: Abrão, olha para frente. Abrão olhou. Abrão, olha para o lado. Ele olhou. Olha para trás. Ele olhou. Olha para o outro lado. Ele olhou. Aí Deus diz a ele uma coisa maravilhosa. Deus diz a ele isso aqui, ó. Deus diz a ele assim, ó: porque darei para sempre a ti e a tua descendência toda esta terra que você viu. Deus disse: eu vou te abençoar para lá, para lá, para lá, onde você vê. Sabe por quê? Porque Ló saiu da vida dele. Ló saiu da vida dele. Nós não atraso de vida na vida desse homem de Deus. E Deus sabia. E Deus só abençoou ele quando ele teve coragem de dizer: meu filho, pega o que é teu e segue. Muitos de nós ficamos com a vida arrastada,
Porque estamos carregando pessoas pesadas. Pessoas que não ouvem Jesus, pessoas que não ouvem você, pessoas que não aceitam conselho, pessoas que acham que são dono da verdade. Você tem que deixar ela sofrer para ela mesma, para ela aprender que Deus é Deus, Senhor do céu e da terra. Mas tem muita gente na igreja, irmão, que quer ser melhor do que Deus. Melhor do que Jesus. Jesus disse: e aí, filho, o que é que você quer? Quer nada, então segue seu caminho. O que você tem que fazer, faz depressa. Ele foi lá. E a angústia dele foi tanta que ele se suicidou. Então, irmãos, olhe para a sua vida. Você é um crente, salvo, liberto, está aqui na casa do Senhor. Batalha pela tua vida, pela tua família, pela tua casa. E às vezes a gente quer carregar peso. Pessoas que não querem nada com Jesus, mas você está lá. Mas meu filho, eu já falei. Falou, mas é. Pai, empresta aí 10 mil, pai, empresta. Aí acabou. Pai, eu quero mais. Você não vai trabalhar não, filho? Tem que trabalhar. Quem não trabalha não precisa de comer. Deixa ele com fome, que ele vai aprender. Mas se ele não trabalha, está dentro de casa, toma café de manhã, toma janta e dorme o dia todo, vê televisão, ele não quer nada com Deus. Ele é um estofo na vida. Não vale para trabalhar. Filhinho, segue sua vida. Aprenda com Deus. Deus deu a mim como deu a você. Eu comecei a trabalhar com quase 12 anos, estou trabalhando até hoje. Então tem muita gente que não quer, só quer boa vida. Quando a gente foi, na época do pastor, acho que era assim, né, pastor? Quando ia casar, tinha que ter casa, né, pastor? Hoje não, hoje a gente faz um puxadinho. Aumenta um pedacinho para cá, bota um pedacinho para lá. Ué, cada um tem que cuidar da sua vida. Quem casa quer casa, individualidade, família. E Deus vai estar com a mão estendida para abençoar. Mas às vezes nós somos culpados. E aí quer, Deus me ajuda. Eu até queria te ajudar, mas não dá. Mas não dá. Quando Abraão se separou de Ló, Deus disse: agora eu vou te dar. Abraão ficou rico, não porque ele fez errado, mas porque ele fez a coisa certa. A cruz oferece libertação da escravidão do pecado, da lei e do poder das trevas. Em Cristo somos livres da verdade, pois Ele é a verdade. Então, irmão, a minha casa é uma casa de Deus. Eu sou crente, salvo Jesus. Não é porque eu sou pastor, não. Mas na minha casa está eu e minha esposa. Filho meu não vai beber lá em casa. Não vai fazer bagunça lá em casa. Então lá em casa é a minha casa. É a casa do Senhor Jesus, onde eu adoro a Ele, onde eu clamo a Deus. Deus tem me dado bênçãos. Você vai dar, Deus vai abençoar. Meu filho caçula, eu falei: cuida da sua vida. O que eu faço? Vai estudar, cara. Vai estudar. Você está trabalhando, vai estudar. Ele estudou, fez os cursos dele, hoje ele está trabalhando na plataforma PCC para ir Macaé. Está ganhando bem. A empresa convidou ele para ir para outro país. Então você precisa dizer: meu filho, estuda, aprende, cresce. Porque tem muita gente que fica na boa vida. Que está bom demais, já posso acordar 8 horas, 10 horas da manhã. Aí tem um cafezinho quentinho que a mamãezinha já deixou. Mas, fulaninha, amanhã você quer casar, não quer? E quando vai casar tem que ganhar dinheiro, filho. Tem que estudar, trabalhar. Crentes, tem muita gente que nunca melhora, porque encontrou apoio. Se ele tiver que ralar para conseguir, síntese. A cruz não é apenas uma obra passada, mas uma realidade presente que transforma a vida dos salvos. A cruz é para salvo, não é para incrédulo, não. Conclusão: a cruz é o maior paradoxo da história. Fraqueza que se torna poder, escândalo que se torna glória, morte que gera vida. Aleluia! Glória! Morte que gera vida. Com a morte de Jesus, nós estamos aqui vivos para adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Então, irmão, quem comunga contigo, come na tua casa, tem que adorar Jesus. Se não adorar Jesus, meu irmãozinho, acabou de comer, passou a fome, tchau, sai, caça a sua veia. Eu não posso estar cuidando de pessoas.
eu posso cuidar de mim. E isso é muito interessante. Para o mundo é loucura. A cruz não é paradoxo, mas é para o mundo loucura. Mas para os salvos a cruz é o poder de Deus. Eu estava falando aqui do pastor e de filhos. Você acha que o coração de Deus não doeu quando ele viu Jesus ir para a cruz por causa de mim e você? Você acha? Você acha que a separação de Jesus do Pai, naquele momento, ele disse: Pai, se for possível, mas se não for, Pai, faz o que o Senhor declarou para fazer. Quando precisava de me salvar, a gente não tinha ninguém. Jesus disse: eu estou aqui, envia-me a mim. Eu vou lá. Está lá no livro de Isaías. Jesus veio e morreu por você na cruz. Morreu por qualquer ser humano em qualquer lugar da terra. Quem crê em Jesus vai ser arrebatado e morar na glória com o Senhor. A igreja precisa pregar isso, dizer isso às pessoas, dizer que elas precisam. Aqui está o manual do céu. Quem rejeita a Bíblia, rejeita Jesus. Quem rejeita a Bíblia, rejeita a minha amizade. E rejeita a sua amizade, porque ele não quer Jesus. Jesus é o Senhor dos céus e da terra. Irmãos, Deus abençoe vocês. Pastor, se eu extrapolei, me perdoe. Eu estou tentando dizer que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Um grande abraço de cada um de vocês. Não joguem fora esse papel. Leiam sempre que puder, porque isso aí é um caminho para a glória. Adorar o Jesus para sempre. Muito obrigado. Meu pastor, Deus te abençoe.